Tá? Então, quem é que não lembra, né, do seu primeiro brinquedo? Quem é que não lembra da sua primeira bola, do seu primeiro jogo de futebol, da sua primeira boneca, do seu primeiro presente, né? Da sua primeira festa de aniversário? Primeira festa de aniversário, tipo, quando já tá com uns 3 anos de idade, né? Quem não lembra da sua primeira festa de aniversário? Aquela que você lembra, né? Porque a primeira mesmo é a festa dos pais. Então, assim, quem é que lembra, né, do seu primeiro amigo, da sua primeira amiguinha, da primeira saída, né, para ir lanchar na casa de um amigo, para ir à praia com as colegas, né? Então, estou falando tudo isso para você. Quando eu falei isso, você já se remeteu logo. Conta aí para mim as suas lembranças de infância, né? Como era bacana, né? Sei lá. Lembra aí do que você gostava de fazer? Eu, por exemplo, gostava muito de ir à praia com meu pai. Meu pai levava a gente para ir à praia, a gente brincava, mergulhava, eu pescava com ele. E essas memórias estão sempre comigo, né? Mas, assim, o alerta agora, o que eu estou querendo te dizer é que a criança, ela tem uma memória incrível, né? E ela sente muitas coisas, né? Poxa, é o momento da descoberta do mundo, né? Então, é a fase, assim, extremamente importante, principalmente no que tange as memórias, né? Porque é a nossa estreia. Então, isso é um alerta, porque assim como, né, a gente se lembrou aí, eu me lembrei, você deve ter se lembrado das memórias bacanas da infância, a gente também se lembra de tudo aquilo que não foi legal, né? E assim, infelizmente, a infância da gente às vezes é marcada por momentos complicados, né? Por brigas na família, por abusos sexuais, abusos mentais, psicológicos, né? Porque a gente sofre muito isso quando é criança. A gente ouve muitas coisas que a gente, porque a gente é criança, a gente não consegue fazer uma leitura da situação, que até mesmo para quem é adulto é difícil, a gente entende as coisas equivocadamente, né? E a gente acaba trazendo isso com a gente. Então, o que eu quero te dizer? Vamos desvendar o mundo da criança, né? Então, a criança, gente, ela é muito sensível, né? E é por isso que a gente precisa entender, primeiro, que um dia a gente foi criança, né? Segundo, que a criança, ela não abandona a gente, sabe? A gente é que abandona a criança. Ela fica com a gente, né? E ela é que fala com a gente das carências dela. A gente é que pensa que é a gente que sofre, que é a gente que chora, a gente que pede colo. Não é não. É a criança que pede colo, né? Que se sente sozinho, que se sente rejeitada, que se sente preterida, que gostaria de ser escolhida. E tudo isso traz pra gente aquele sentimento de escassez, né? Aquele sentimento de que a gente podia ter sido olhado, né? Que podia ter sido bacana aquele momento, aquela festa, né? Onde a gente estava tão feliz e que alguém que a gente estava esperando, ou o pai da gente, a mãe da gente, que não morava com a gente, né? Ou a avó da gente, não apareceu, né? Ou então que a gente queria tanto que um ente querido nosso estivesse lá, mas ele já tinha morrido, ou ele morreu. Então, assim, a gente se lembra muito das perdas e dos problemas que a gente teve na infância. Por isso é que é tão latente na gente essa questão da gente comer às vezes demais, porque a gente precisa saciar uma falta. A gente não sabe de onde vem essa necessidade, a gente come, 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 e aí fica com sobrepeso, né? A gente usa drogas, bebe demais, enfim, para suprir algo que não entende muito bem o que está ali, o que está faltando. A gente chora demais, a gente precisa das pessoas, a gente é muito carente, né? Precisa sempre de um amigo, sempre de alguém que dê atenção, sempre alguém que decida por causa da responsabilidade, que a gente tem medo, né? Isso tudo vem da onde, gente? Porque se a criança entende, né, que ela está crescendo, né, e que o adulto, que a gente tá se tornando um adulto, ela compreende que ela não precisa mais ter medo, que ela não precisa de ninguém que proteja ela. Ela já sabe que ela
tem alguém, porque quando a gente se tem, a gente não sente falta de nada nem de ninguém. Né? Inclusive, eu falo no meu programa, né, no Transformação Now, @Transformação Now, que assim, o mote do Transformação Now é reconecte-se, né? Que é a questão de você se reconectar com você mesmo. E quando a criança ela está desconectada de você, o que que acontece? Primeiro que você fica menos alegre, você não expressa, né? Não se expressa com naturalidade, porque a criança tem coisas muito legais, né? Ela é livre, né? Porque ela não tem censor. Não que a gente não deva ter censor, mas a gente também não precisa ser tão cerceado, né? Ou tão cerceável, né? A gente perde a naturalidade, perde a originalidade. Por quê? Porque a gente quer se enquadrar dentro de um padrão pré-estabelecido, quer fazer parte de grupos, né? Não quer ser rejeitado, a gente quer sempre agradar, né? Então isso vai muito da perda da conexão da criança, porque a criança ela não quer agradar ninguém, sabe? Ela quer se agradar. A criança ela gostou, gostou, não gostou, um abraço, ela não tá nem aí. Se ela comeu alguma coisa, ela fala assim, é ruim, né? Então é feio, é bonito. Ela é muito espontânea e a gente perde essa espontaneidade quando a gente se envolve muito com os problemas da vida, né? E esquece de brincar, e esquece de dar vazão às coisas bacanas, esquece de correr atrás de uma borboleta, de pegar uma flor, de brincar, de andar de bicicleta, até mesmo de correr, né? Eu gosto de correr e tal. De estar brincando com os amigos, de fantasiar um pouco as coisas, né? Porque a criança é muito assim, é muito lúdica. Então, o importante é que a gente entenda o quanto essa criança interior é fundamental para a gente, né? Porque a gente, de alguma maneira, a gente abandonou essa criança também, né? Porque a gente não deixou ela lá e a gente pensou que ela ficou lá. Não, ela tá aí, ó. O tempo todo te lembrando que ela tá aí presente, que tá faltando alguma coisa, né? Que ela tá triste. E aí, como é que a gente pode fazer para que essa criança fique bem, né? A gente conversa com ela, tipo, coloca ela sentadinha lá e olha para ela e fala para ela que ela já se transformou em um adulto, que não tem mais motivo para ela ficar insegura, que no passado poderia realmente haver alguns problemas de abandono, problemas de insegurança, de falta, né? E que hoje não tem mais necessidade, porque como a gente já cresceu, a gente pode proteger essa criança, né? E que ela precisa entender isso, né? E se sentir acolhida, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa acolher a nossa criança. Porque ela, por N motivos, né? Por abusos, por falta de atenção, por abandono, por rejeição, ela cresceu assim, né? Se achando à margem, né? Se achando de lado. Então, é só a gente explicar para ela que ela não precisa mais se preocupar com isso, que a gente não vai deixar que ela sofra mais, né? Até porque a gente já cresceu e já consegue entender isso, né? E estudando isso, fazendo constelação familiar e fazendo terapia e com psicólogos, né? Com qualquer profissional de confiança, a gente acaba descobrindo os motivos pelos quais a gente está triste. E geralmente, né? Se não for por fatos presentes, com certeza os nossos traumas, as nossas crenças limitantes, as nossas tristezas vêm da infância, sabe? Então, esse vídeo, né, é um alerta para dizer para você que, assim, a criança ferida, adulto ferido, né? Porque machuca, a gente não sabe de onde vem. Criança alegre, criança feliz, criança acolhida, acolhido, adulto feliz, adulto saudável, né? Dando vazão, sendo quem é, porque a criança é o que é. E quando a gente é o que é, gente, ninguém é igual a gente, sabe? Quando a gente consegue ser o que a gente é,
a gente consegue expressar a nossa mais genuína natureza, né? E isso é muito legal, porque é a nossa singularidade, a gente precisa batalhar por ela. E quando a criança está ferida, isso não acontece. E assim, a gente sabe, eu, inclusive, nos meus trabalhos voluntários, encontrei muitas crianças, infelizmente, crianças muito feridas, né? E que eu consigo hoje compreender, já compreendi um pouco, né? Mas depois desses anos todos de estudo, né, e de todas essas minhas experiências com os trabalhos voluntários, eu comecei a compreender o quanto é difícil destraumatizar, né, uma criança. Eu me lembro que num dos meus trabalhos voluntários eu encontrei uma criança que tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, que a gente não conseguia estabelecer um vínculo de afeto com ela, porque a gente chegava perto dela, ela se assustava e chegava para trás, assim, tipo, se afastava, pedia para... ficava assustada mesmo, porque ela no corpinho estava cheio de marcas de cigarro, né, de queimadura de cigarro no corpo inteiro, inclusive nas partes genitais. Então, assim, é muito difícil para a criança esquecer isso, como também é difícil, e em sessão eu sempre ouço essas coisas, de crianças que se lembram que a mãe dava remédio para a criança dormir, para poder sair, crianças que estavam, não tinham leite para tomar no café da manhã, e até hoje se lembram disso com amargura. Mas é uma coisa, uma raiva, não é bem uma raiva, mas é um não entendimento contido por causa daquela escassez, por causa daquela falta. A criança não entendia por que não conseguia ter aquilo, que não tinha pão, não tinha leite, não tinha manteiga. Então, e hoje essa criança grande, né, que já cresceu, esse adulto, passou a entender que não precisa mais ficar triste por causa disso, porque isso é uma lembrança, mas que isso não é mais real e que esse adulto já tem condições de comprar o pão, a manteiga, o leite, muito mais, né? Tem condições de oferecer isso para ela. Então, quando tem esse entendimento, a criança se harmoniza com o adulto, né? E a gente precisa ter essa criança muito bem guardada no nosso coração, tá? Esse era o recado de hoje, porque ela é um momento muito especial. É um momento muito sensível, é um momento onde a criança não tem condições de se defender, porque não tem condições de fazer uma leitura, então ela guarda e traz isso, e isso é uma crença limitante, e quando chega na fase adulta a gente precisa curar. Então, vamos ter atenção, né? E vamos cuidar da nossa criança interior, tá certo? Porque a criança feliz, né? A criança interior feliz é um adulto feliz também. E ela tem muito nos ensinar e muito a nos trazer. Vamos pegar essa criança pela mão, né? E vamos trazer dela o que é de bom e dar para ela o que a gente tem de bom, né? E acolher e proteger, porque ela não precisa mais se sentir sozinha, não precisa mais se sentir abandonada, não precisa mais se sentir triste, porque a gente está aí adulto, né, para defender essa criança. Tá bem? Olha só, esse era o recado que eu tinha para dar. Eu acho que a infância é uma fase incrível, que ela precisa ser bem cuidada, né, principalmente por causa dos abusos, não só abusos sexuais, mas psicológicos também. A gente precisa olhar para as nossas crianças, aqui vai um alerta e vai um pedido, olhar para as nossas crianças, né, com um olhar de quem precisa de atenção, de carinho, né? Cuidado com o que a gente fala na frente das crianças. Criança não precisa saber de problemas. Criança não precisa sofrer. Criança precisa ser criança, né? É claro, tem que passar por frustrações para saber superar, né? Frustrações é querer uma coisa e receber um não para entender que por que não pode, né? Mas essas frustrações necessárias, né? Que fazem com que ela cresça, com que ela passe de nível, né?
mas não, e também não ter excesso, assim como tem que ter frustrações, né, com relação às expectativas que ela cria, também tem que ter uma atenção que não deve ter excessos, ser muito permissivo, porque também se for muito permissivo e se for muito protegido, vai crescer, vai ficar um adulto complicado, né? Um adulto seguro. Isso tudo a gente tem que ver, mas o mais importante é preserve a infância, respeite a infância, respeite a criança, porque a criança é o que vai trazer para a gente na vida adulta as nossas melhores lembranças, as nossas lembranças de coisas que realmente foram muito naturais, muito espontâneas, sabe? Que é uma fase de muita beleza, muita fantasia, uma fase maravilhosa. Então, vamos preservar nossa criança? Então tá, esse é o convite desse vídeo, tá? Olha só, um beijo no coração de vocês e um beijo na criança interior de vocês, tá certo? Cuida dela, faz o que eu tô te falando e me conta aí nos comentários se deu certo, tá? Conversa com ela, fala que você agora vai cuidar dela direitinho. Ó, beijo no coração de vocês.